E lá vamos nós a mais um trecho, começando uma vida nova. O discurso do Sr. Carnegie reformulou a minha vida por completo e plantou em minha mente um desejo ardente. Um desejo ardente. Você vai ouvir essa expressão muitas vezes. Desejo ardente, que me orientou sem cessar. Isso aconteceu mesmo eu não tendo mais a mais vaga ideia do que significava o termo outro eu. Durante meu trabalho de pesquisas nas causas de fracasso e sucesso, tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados e mais de 500 que eram classificados como bem-sucedidos. Muitos anos atrás tive meu primeiro contato com aquele outro eu que o Sr. Carnegie havia mencionado. A descoberta veio como ele disse que viria, como resultado de 2 pontos cruciais na minha vida, que foram na verdade emergências, lembra lá do vídeo anterior? Que me forçaram a pensar de um jeito e vencer as minhas dificuldades de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Gostaria que fosse possível descrever essa descoberta sem uso do pronome pessoal eu, mas isso é impossível, visto que ela ocorreu por meio de uma experiência pessoal que não podem ser separadas. Para dar uma visão completa da descoberta, terei que voltar ao primeiro desses 2 pontos marcantes da minha vida e mostrar passo a passo a descoberta. Aí ele fala que para realizar a pesquisa com essa compilação de dados, ele visitou esse monte de gente, 25 mil pessoas na verdade passaram pelo estudo, pela vida dele, e apenas 500 bem-sucedidos. Então ele estudou o fracasso muito mais do que a vitória, e ele viu que a gente tem que aprender a como não fazer também, não só como fazer, que é o que fala das faculdades. Eles ensinam isso, fazer isso, aquilo, mas eles não te ensinam a falhar. E a gente tem você que é pai e mãe, ou você que vai ser pai e mãe, você tem essa missão para com seu filho, que tem que ensinar ele a falhar também. É muito difícil que a gente encontre pessoas, que a gente sempre quer proteger os filhos, a gente quer que eles tenham o melhor, que sejam facilitar a vida para eles e tal, e não é assim que funciona, né? Mas voltando aqui, para quem tem filho vai saber do que eu estou falando. Ele fala que teve anos de trabalho, né? E ele chegou a uma falsa conclusão para essa filosofia. Ele achou que tinha terminado, né? Mas longe de estar completo, ele fala o seguinte: meu trabalho havia apenas começado. Eu havia erigido um esqueleto de uma filosofia organizada em 17 princípios de sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Mas aquele esqueleto tinha que ser coberto com a carne da realização e da experiência. Além disso, tinha que ser dado o trabalho de uma alma que inspirasse homens e mulheres e não somente transporem obstáculos, mas também a não se deixar abater por eles. É o que eu falei, né? As dificuldades que ele cita ali no começo, as adversidades, você vai ouvir muito, elas dão esse tom. E muitas vezes a gente desiste, né, nas primeiras dificuldades. Imagina se eu tivesse desistido de criar conteúdo, de montar material, de fazer aulas, de criar um grupo de livros, de estudar, só porque eu tive alguma dificuldade, algum problema de saúde, algum problema financeiro, alguma coisa de equipamento que deu erro, deu problema. Imagina as pessoas, quantas coisas que você desistiu. Faça uma reflexão nesse momento, que você lá atrás viu que na dificuldade, na primeira, na segunda, terceira dificuldade, poxa, dava para eu ter melhorado, mas eu parei. Eu vou fazer outra coisa, eu vou desistir disso. Quando a gente tem uma grande tendência de, quando tem uma dificuldade, procurar a parte mais fácil, o local, o caminho mais fácil. É do ser humano. E ele vai falar na extensão do livro aqui, que é muito importante que a gente não se atenha a isso, que a gente se atenha a passar por essas dificuldades e tomar essas adversidades como um ensinamento. Vendo aqui, ele vai contar toda a história dele, tá? Vai falar da regra de ouro, vai falar de Woodrow Wilson, que era o presidente nos Estados Unidos, das revistas, prêmios. Ele vai falar que aprendeu com um executivo, né? Que
Aqui falam $500 mil para a época, muito dinheiro. Hoje, obviamente, muito dinheiro também. Mas se você falar com os bilionários e você ver os grandes empresários ali, são valores não tão altos assim comparados aos da época. Ele organizou uma escola de ensino, também recebia $10 para cada vendedor que frequentasse a aula. Receberia, né? Eles davam. Dentro de 6 meses esse trabalho havia rendido $30 mil. O sucesso em termos financeiros estava coroando os esforços dele. Mas o espírito estava descontente, ele não estava feliz. Tornava-se cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro em algum momento me faria feliz. Olha só, presta atenção nisso. Sem a menor desculpa razoável por minhas ações, saí do negócio e desisti do empreendimento, no qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Meus amigos e sócios do negócio pensaram que eu estava louco, e eles não estavam tão errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estava inclinado a concordar com eles, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar de ideia. Procurava pela felicidade e não a tinha encontrado. Pelo menos essa era a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes um tanto quanto inusitadas. Qual homem que realmente conhece a si mesmo? Isso foi no final do outono de 1923. Ele se sentia solitário em Columbus, Ohio, sem recursos e, pior ainda, sem nenhum plano para sair daquela situação. Né? Na verdade, era a primeira vez na vida que ele estava acuado devido à falta de recursos. Em muitas ocasiões já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto de não conseguir suprir as necessidades pessoais. A experiência lhe assombrou. Ele fala que ficou assustado, porque ele nunca passou essa necessidade toda, faltar essa grana. Ele pensou em uma dúzia de jeitos de conseguir resolver os seus problemas, mas descartou todos. Eram impraticáveis e impossíveis de realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva sem uma bússola sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade acabava me trazendo de volta ao ponto de partida. Por quase 2 meses sofri com a pior das doenças humanas, a indecisão. Até na Bíblia está isso, né? Que os mornos serão vomitados. Ou seja quente ou seja frio, faça algo. Né? Isso que ele quer dizer aqui. Ele conhecia 17 princípios de realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Ele tinha muita teoria, mas ele não tinha prática. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências da vida que o Sr. Carnegie havia me falado. Situações essas que os homens muitas vezes descobrem os outros eus. Olha só ele falando de novo das dificuldades, das adversidades que as pessoas se descobrem. O estresse dele era tão grande que em nenhum momento lhe ocorreu sentar, analisar a sua causa e procurar a sua cura. A derrota é convertida em vitória, é o título da próxima parte. Mas a gente vai voltar a essa frase aqui. Meu estresse era tão grande, a gente pode trocar o meu estresse que ele fala aqui pelas notificações, pelas ocupações que nós temos no dia a dia e por essa sina de ter que estar com a agenda cheia, agenda completa e sempre se movendo, sempre fazendo um monte de coisa, e a gente às vezes não para sentar, analisar a causa e procurar a cura. Geralmente quando a gente escreve, se você está passando por exemplo por um problema financeiro, por um problema em determinadas áreas da sua vida, se você sentar e colocar esse problema no papel, isso já vi em alguns livros, já fiz o teste. A partir do momento que você descreve detalhadamente qualquer tipo de problema ou esse problema, ele está no mínimo, presta atenção, 60% resolvido. Porque se você consegue descrever o problema, você vai começar a procurar a causa desse problema. Quando você corta a raiz, a árvore e o mato ou qualquer coisa não cresce mais. Então, procure a raiz do problema, é o que ele quer dizer aqui. Ache qual é a adversidade que está trazendo esse problema para a tua vida. Olha só, como que ele converteu todo esse problema, tudo isso em vitória. Uma tarde tomei uma decisão que me ajudou a sair daquela situação. Eu tinha um sentimento de que eu realmente desejava era sair para os espaços abertos do país, onde eu poderia respirar ar fresco e principalmente pensar. Comecei a caminhar e já havia percorrido mais ou menos 7 ou 8 milhas, o que deve dar uns 13 quilômetros.
Por muitos minutos fiquei ali como se eu estivesse com os pés colados. Tudo na minha volta tornou-se escuro. Eu poderia ouvir o som estridente de alguma forma de energia que estava vibrando em uma frequência muito alta. Então meus nervos se aquietaram, meus músculos relaxaram. Olha só, uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear. Enquanto isso ocorria, recebi um comando do meu interior, que veio em forma de pensamento, tão perto quanto eu posso descrevê-lo. O comando era tão claro e distinto que não havia meios de eu não entendê-lo. Na essência, ele disse: chegou o momento de você completar a filosofia. Olha só que interessante, ele estava caminhando, meio sem rumo, e do nada ele parou, respirou, e de repente ele se viu parado e isso veio. Ele teve um estalo. Eu falo para meus alunos, para alguns alunos em particular, relembro eles, que as coisas às vezes são tão simples e tão fáceis que daqui a pouco vai dar um estalo, né? As coisas que a gente está tratando, tá? Seja alunos de música, seja alunos de outras plataformas e tal, que quando der o estalo a pessoa vai pensar: meu Deus, como era simples e eu não estava entendendo, sabe? Às vezes dá um desbloqueio assim do nada e as coisas funcionam. Então chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou, seguindo a sugestão de Carnegie. Volte para casa e de uma vez por todas comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente, transformando-os em manuscritos. E o meu outro eu havia acordado. Aí depois ele fala, né, que em alguns minutos ele ficou meio que aterrorizado, essa experiência nunca tinha passado por nada parecido com isso. E é assim que funciona. Ela vem numa velocidade, numa pancada tão grande, esse estalo, que a gente fica estarrecido, a gente diz: nossa, como que eu não consegui, como que eu não vi, como que eu não descobri que o meu problema era só isso, era só fazer isso e tal. A gente tem a solução na nossa frente, muitas vezes, mas não sai dessa zona de conforto chamada. Ele vai falar sobre isso, né? Que de conforto não tem nada, mas como bons humanos e querendo o caminho sempre mais fácil, a gente tenta se adaptar e facilitar. Olha só aqui ele falando: entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei de uma vez por todas a transcrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas à causa de sucesso e fracasso. No instante que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que havia me ocorrido há algumas horas. E esse pensamento passou de forma muito clara na minha mente. Sua missão nessa vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa, cada esforço trazendo fracasso para você. Você está procurando pela felicidade. Aprenda essa lição de uma vez por todas. Você somente achará a alegria ajudando os outros a encontrá-la. Vou repetir. Você somente achará a alegria ajudando os outros a encontrá-la. É compartilhando. É o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos compartilhando conhecimento. Nós estamos compartilhando experiências. E é isso que faz a diferença. Às vezes um problema que alguém tem, um erro, alguma dificuldade, ela pode ser a resposta. Então é por isso que é importante você conversar, partilhar. Eu participo de alguns retiros tocando violão e lá existe a chamada partilha, que é onde você conversa com algumas pessoas meio que em segredo, assim, né? Porque quando você partilha com alguém, isso não pode ser passado para frente, essa informação. Então é muito importante que pense nisso, que fique dessa forma em segredo. Você tem sido um estudante teimoso. Você tinha que ser curado da sua teimosia por meio de desapontamentos sucessivos. Dentro de poucos anos o mundo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam dessa filosofia terão acesso a ela, justamente devido a esse direcionamento que você recebeu por completá-la. A sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando serviço útil terá chegado. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos que você começou. Eu estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da vida e estava feliz. Olha só, ele achou na dificuldade e quando aconteceu o estalo, simplesmente as coisas fluíram. Ele viu que ele precisava compartilhar
para melhorar. E é isso o que acontece. A gente compartilha e melhora. E a partir do momento que compartilha, nós vemos que tudo, literalmente tudo melhora e se abre. Quando você conversa com alguém sobre algo que você leu e estudou, você está aprendendo muito mais. Você aprende muito pouco lendo, aprende um pouco mais escrevendo, aprende um pouco mais falando, mas ensinando e partilhando é a forma que o seu cérebro, depois de todo esse processo de escrever, de estudar, de ler e de falar sobre isso. Então isso é o aprendizado. Você vai colocando essa experiência para fora e não vai tendo o acúmulo de informação, que era o que ele fazia. Ele estava estudando e lendo e tal, e vai, entrevista alguém, mas ele não estava escrevendo e colocando para o mundo e escrevendo esses manuscritos, esses livros, esse material. Ele não estava compartilhando, ele estava apenas criando memórias e conteúdo. Ele estava ficando obeso mental. Quando ele teve esse estalo, as coisas fluíram. A gente se vê no próximo trecho.